Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 30 de novembro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 10 do nosso trimestre, cujo tema será O Caminho, a Verdade e a Vida. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se no Evangelho de João, é claro, no capítulo 1, verso 18, que diz: Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Hoje, ao introduzirmos aqui a lição de número 10, você vai ter aqui a oportunidade de entender um pouco melhor dos temas que vamos tratar durante toda a semana. É claro que para você poder entender a temática que vai ser desdobrada durante a semana, é fundamental que você tenha essa visão do pano de fundo, essa visão geral que a gente apresenta hoje. Isso a gente já vai fazer daqui a pouquinho. Espera aí que eu já volto. O Evangelho de João é dividido em 4 seções principais. Quando olhamos para ele, só para poder relembrar, porque isso aqui a gente já viu em algumas lições, principalmente as primeiras desse trimestre, a primeira parte é o prólogo. É o momento quando João vai apresentar aquele que é o personagem principal do livro, que é ninguém menos do que Jesus Cristo. E ele vai apresentá-lo numa perspectiva completamente única. Ele vai olhar não para a origem, porque ele não teve um início, mas vai olhar para a origem do universo e mencionar que antes que o universo existisse, ele já estava lá junto com o Pai, um com o Pai. Na sequência, nós encontramos o livro dos sinais, que é a parte mais extensa do Evangelho, que é quando João vai trabalhar alguns sinais ou milagres operados por Jesus, e ele vai contar esses mesmos milagres, que são exclusivos em João, com exceção do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que vai aparecer nos outros evangelhos, mas João vai dar um novo significado para ele. João vai desdobrar e vai mencionar, inclusive, que logo depois desse milagre, que as pessoas tentaram fazer Jesus rei à força, e que como desdobramento disso, muitas pessoas acabaram abandonando a Jesus quando ele não aceitou a sua proposta. João, ele vai, portanto, contar esses milagres tentando demonstrar que Jesus é Deus, e esses sinais são evidências da sua divindade e de que ele realmente é o Messias. E esses sinais foram contados para que nós creiamos que ele é o Filho de Deus. A sessão a seguir é a sessão do livro da glória. Essa sessão nós ainda não trabalhamos. Nessa semana, o nosso foco principal vai ser nela. O que é o livro da glória? Quando você vai olhar para o livro como um todo, você vai perceber que esse livro, ou essa sessão, o livro da glória, essa sessão ela vai tratar especificamente do período que antecedeu a cruz, da cruz propriamente e da ressurreição. Desde do primeiro capítulo, desde a primeira parte do livro, desde o prólogo, que João já apresenta Jesus como aquele que nasceu para morrer. Em todos os momentos, mesmo quando ele vai falar sobre os seus sinais, e já que eu mencionei agora há pouco o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, Cristo Jesus vai deixar muito claro que ele não nasceu para ser rei, porque rei ele já era antes. Ele veio para morrer e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sabia exatamente para onde estava indo e aquilo que ele esperava fazer. Agora, no livro da glória, nós teremos a oportunidade de poder entender isso, que o ápice do ministério de Jesus foi a cruz. Foi quando da cruz ele disse está consumado, que ele conseguiu resgatar a humanidade. Foi a sepultura, que quando de lá ele foi chamado de volta pelo Pai, que ele venceu não apenas as forças espirituais do mal, mas venceu a própria morte, dando-nos a garantia de que em Cristo nós também podemos vencer a própria morte. E finalmente a última parte, que é nada mais nada menos do que o epílogo, que é o momento do encerramento do livro. João ele vai explicar, e é interessante que é no epílogo que ele vai explicar
muitas das razões pelas quais o livro foi escrito. É no epílogo, por exemplo, que ele vai dizer: Jesus fez tantos outros sinais, e se nós fôssemos registrar todos eles, nem mesmo todos os livros do mundo seriam capazes de poder conter as histórias que nós colocaríamos nele. Mas esses sinais foram escritos para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus, e crendo que recebam a vida eterna. É aqui que ele vai significar tudo aquilo que foi escrito. Como já mencionei anteriormente, é interessante nós observarmos que as 7 declarações de Jesus de que ele é o eu sou, quando ele vai mencionar eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, todas essas 7 declarações que vão aparecer lá no livro dos sinais, eles servem como uma ponte entre esse livro dos sinais para o livro da glória. Quando Cristo vai, por exemplo, afirmar ser o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, tudo isso está preparando o caminho para que ele possa abraçar a cruz. E na lição dessa semana, nós vamos começar estudando o propósito do discurso de despedida e a sua introdução, que vai descrever o significado do episódio no qual Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. E em seguida nós vamos avançar para a declaração do eu sou, do capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a partir de agora a gente está entrando na fase mais importante do livro. E eu tenho a certeza de que, olhando para Cristo sob essa perspectiva, naquilo que na perspectiva de João era o momento mais importante da vida de Jesus, nós também seremos impactados com a gloriosa experiência da morte e ressurreição de Jesus, que nos dá esperança de vida eterna. Você vai realmente ser muito abençoado no estudo dessa semana, então te prepara para isso. Mas antes eu quero orar junto com você. Pai do céu, obrigado pela certeza que temos de que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio e abraçou a cruz para que nós pudéssemos ter vida. Ajuda-nos a sermos impactados com essa mensagem nessa semana, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?